Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Você acompanha na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. Sempre trazendo a partir das 22 horas, logo após o Dois Toques com meu amigo Cadu Oliveira, a análise dos assuntos mais importantes do momento, os assuntos que impactam na nossa sociedade, trazendo a perspectiva dos nossos convidados aqui nos estúdios e também por videoconferência. A programação da RDC você confere através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV, em todas as principais praças do Rio Grande do Sul, e pelo canal 524 da Claro Fibra TV. Nós estamos em mais 6 cidades agora, em Montenegro, em Guaíba, em Cachoeira do Sul, Gramado, Canela e Torres. E pelas redes sociais você acompanha a nossa programação em qualquer lugar do mundo. @RDCTV Digital no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. O Cruzando as Conversas também pode ser encontrado no formato podcast, no Spotify, no Google Podcasts e em todos os agregadores. Bastante procurar Cruzando as Conversas. E no nosso site rdctv.com.br você clica na aba podcasts e daí você encontra ali a íntegra da nossa edição que você pode acompanhar offline no seu celular, no seu smartphone. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Vou abrir o programa de hoje falando, obviamente, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal relativa à suspeição do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. É um resultado que, apesar de ainda não consolidado, porque o julgamento não se concluiu, que traz, uma série de desdobramentos jurídicos e políticos. Vou rapidamente explicar o que significa a suspeição de Sérgio Moro. Na última semana, o Supremo Tribunal Federal se reuniu para deliberar a respeito da competência da 13ª Vara de Curitiba em julgar os casos relativos ao ex-presidente. Chegaram à conclusão, depois de muitos anos, de que não era competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, com base na decisão anterior do Supremo Tribunal Federal de desmembrar, de fatiar a Operação Lava Jato, criando subnúcleos dela em vários locais do Brasil, como, por exemplo, a Lava Jato do Rio de Janeiro, a Lava Jato de São Paulo, a Lava Jato de Brasília. Basicamente, o que se decidiu na oportunidade é que os processos que eram relativos à Petrobras ficavam em Curitiba e os demais se distribuíam pelo Brasil. E a defesa do Lula entrou com habeas corpus pedindo que houvesse o reconhecimento de que o caso do triplex, o caso do sítio de Atibaia e outros não diziam respeito à Petrobras e, portanto, não eram competência de Sérgio Moro. E o Supremo Tribunal Federal deliberou assim, dando ganho de causa ao que foi pedido pela defesa do ex-presidente. Com isso, os processos foram anulados. Agora, anulação é diferente de suspeição. A suspeição é mais gravosa. E ela é mais gravosa por um sentido muito básico. Ela diz respeito à atuação do magistrado, ela não é um problema técnico. A suspeição é estabelecer sobre o magistrado que atuou ou o procurador que atuou uma carga de não independência em relação às partes. E, novamente, a defesa do ex-presidente Lula entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, argumentando uma série de fatores que Sérgio Moro teria atuado com parcialidade, mancomunado com os procuradores da Operação Lava Jato para incriminar o ex-presidente, para condenar o ex-presidente. E, novamente, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu. Apesar de, em determinadas decisões de instâncias inferiores, a suspeição ter sido afastada. O Supremo, entretanto, entendeu que é suspeito. 7-2 até aqui o placar, o ministro Marco Aurélio Mello pediu vistas. Não há prazo para a devolução do processo.
Bom, a suspeição interfere no conjunto probatório que foi formado. Quando você tem uma decisão relativa ao problema da competência, os processos são remetidos para que se comece o trabalho processual do zero, mas não se cria óbice em relação ao conjunto probatório que foi apurado no processo anterior. Portanto, se fosse declarada apenas a incompetência de Sérgio Moro, a vara de Brasília, que será responsável pelo julgamento do caso Lula a partir de agora, ela poderia utilizar todo o material produzido pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, para apresentar contra o ex-presidente novamente. Com a suspeição de Sérgio Moro, todo esse material probatório é anulado também, não poderá ser reutilizado. Então, o Ministério Público e a Polícia Federal terão que começar a apuração do zero, partindo de outros materiais probatórios, que não esses. E, obviamente, com isso, que é a chamada árvore dos frutos envenenados, com isso, você vai ter uma possibilidade muito grande de haver a prescrição das acusações contra o ex-presidente, que, em virtude dessas decisões, recupera os direitos políticos, ganha novamente a presunção de inocência e poderá concorrer à presidência da República na próxima eleição presidencial. E, segundo as pesquisas, com grandes chances de ser eleito. Esse é o resultado jurídico com impacto político. E notem, não fiz um juízo de mérito, apenas expliquei o que aconteceu. Mas é isso. Muito bem. Vamos lá. O programa de hoje analisa a economia brasileira. A economia brasileira que está em retração, no sentido de que está desacelerando. Ano passado teve o maior tombo no PIB na sua história. Antes, apenas Dilma Rousseff havia conseguido esse resultado. 2 anos com menos 3,5%, ano passado foi 4,1%. E com isso o Brasil saiu da lista dos países mais ricos, dos países economicamente mais ricos. E está em ladeira abaixo, diga-se de passagem. E as previsões para esse ano talvez não sejam as melhores em virtude dos efeitos também da pandemia. Nós vamos tentar entender o que está se passando. Há uma discussão relativa ao orçamento no Congresso Nacional. Aliás, estamos no dia 22 de abril e ainda não temos um orçamento para 2021, o que é, por si, uma coisa absolutamente escandalosa, né? E há uma agenda de reformas aí que estão em discussão. Para tratar desses assuntos, nós recebemos aqui na edição de hoje do Cruzando as Conversas o meu amigo Giacomo Balbinotto, que foi economista destaque do ano 2020, né? Recebendo o prêmio Roberto Campos de Moraes, iniciativa do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, né? Trajetória do Giacomo ali na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também, né, um foco na atuação na economia da saúde. Giacomo, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo. Boa noite. Obrigado, Guilherme, obrigado pela referência. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, né, discutindo os aspectos da economia brasileira. E eu me lembro também, né, nessa parte de economia da saúde, já era dia 18, 19, 20 de março do ano passado, né, foi um dos primeiros programas que nós tratamos, né, da questão da epidemia, da questão do Covid, né? Foi, acho que, um dos primeiros programas que a gente colocou, trazendo aqui outros colegas meus também, epidemiologistas. É uma área bastante interessante. E nós, naquela época, né, ninguém esperava que ia durar tanto, né? E como passa. Então, é um prazer estar aqui novamente e a gente vai discutir hoje um pouco aí sobre a economia brasileira. Muito bem, é isso aí. E nós temos também as participações do deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Zé Nunes. Tudo bem, Zé? Como é que vai? Guilherme, boa noite aos telespectadores, todos que acompanham pelos canais também digitais. Uma saudação ao Giacomo e também ao deputado Jerônimo, que vai estar conosco hoje aqui. É uma satisfação grande poder participar aqui, eu quero agradecer o convite, poder falar um pouco e dialogarmos, né, sobre esse momento, eu diria, dramático que o Brasil vive nessa curva da história. Muito bem, e também temos a participação do deputado Jerônimo Gergen,
Jerônimo, seja muito bem-vindo novamente aqui ao Cruzando as Conversas. Boa noite. Tudo bem, Macalossi? Boa noite a você, ao Zé Nunes, ao Giacomo. Prazer poder fazer parte da programação e um tema da esfera nacional tão importante. Com certeza vamos ter aqui um bom debate com bastante discussão sobre todo esse cenário dessas indefinições e erros que estão sendo cometidos em vários aspectos. Muito bem. Vamos lá, eu vou começar com o Jerônimo, porque eu creio que se a gente começar pela questão do orçamento, nós poderíamos aí ter uma miríade de assuntos que vão desembocar no problema principal aí que nós vamos tentar examinar. Jerônimo, estamos no dia 22 de abril de 2021 e o ano de 2021 ainda não tem um orçamento aprovado. E o orçamento que está para ser votado, ele é um caminhão de despesas que podem furar o teto de gastos. Eu lhe pergunto, por que se chegou a este momento dramático das contas públicas e por que não se aprova um orçamento viável? Bem, Macalossi, me permita só fazer uma correção. O orçamento ele está aprovado, ele não foi sancionado, né? Okay. E de qualquer forma, é um atraso absurdo, né? Nós não vivimos, eu pelo menos estou lá já, exato, não lembro, já tivemos um atraso no orçamento, foi no ano segundo ano do segundo governo da Dilma, atrasou, mas não chegamos a atrasar tanto. É claro que o que nós estamos vivendo hoje é um cenário bem diferente no aspecto da pandemia, muitos gastos, enfim, só que a gente sabe que o que está em jogo é a definição do teto, se cruza ou não, e obviamente não podendo faltar para a questão da saúde, né? Já aprovamos a medida provisória que permite a prorrogação de programas importantes de apoio ao empresariado, a manutenção dos empregos. Já votamos o PLN 2, que é uma espécie de suplementação de recursos para estas áreas, e agora ainda falta a sanção, é somente a sanção que vai permitir que se aplique esses recursos. Vem de novo o velho tema das emendas parlamentares, né, que eu sempre digo, Macalossi, desde que entrei na Câmara, estou tentando ver se acabo com elas para justamente não ter essas travas que aí estão, né, e é um orçamento, obviamente, com um enorme de um rombo, e que vai faltar dinheiro em áreas importantes. A área da agricultura, por exemplo, é uma área completamente penalizada, na agricultura familiar especialmente. Vai migrando o crédito agrícola para o setor privado, o governo já lá de trás vem querendo sair, né? Mas eu não tenho dúvida que as perdas, elas já aconteceram. A não aprovação do orçamento, por exemplo, fez com que os recursos para os hospitais, né, naquilo que é o responsável do SUS, não na questão da Covid, né, mas em outras ações, estivesse todo atrasado. Né? Se já era ruim a situação, isto piora. Né? Eu lamento muito, mas aí, Macalossi, vem uma das questões que eu tenho mais lamentado essa pandemia. A nossa ausência em Brasília, da massa do Congresso, digamos assim, massa em número mesmo, né? São manobrados, mas a maioria não é. Está sendo muito difícil porque os líderes têm um poder na mão que se dá muito pela nossa ausência. A gente acaba legislando por WhatsApp e depende muito da condução que os líderes dão para que a gente possa, então, encaminhar. E como você não está lá presencialmente, muitas vezes você só sabe quando tudo já foi acordado. E esse é um dos motivos que nos torna legisladores com bastante deficiência até, né, porque a gente não está presente no dia a dia de onde tudo acontece. Não é fácil a rotina, estando em home office como a gente está, com votações simbólicas de toda forma, querer transmitir uma pressão. Né? Hoje nós tivemos uma convenção do partido, convenção nacional do partido, remota. Né? Então as coisas vão acontecendo. Agora, como que cada um constrói a articulação, isso não é transparente para nós e por isso nós influenciamos menos do que deveríamos em situações como essa, por exemplo, da votação do orçamento. Hoje era o último dia. Eu não pude acompanhar aqui no fim da história se houve a sanção, mas é fundamental que tenha acontecido,
né? E para que a gente porque possa, até pelo menos, porque se o presidente não sancionar aquilo que está pendente. Jerônimo, até porque se o presidente não sancionasse, o sancionamento é automático, né? Mas houve um acordo, né, Macalossi, pelo que a gente tem de informação, dentro desse acordo haveria então a sanção e a data realmente era hoje. Esse ponto eu acho que é importante, o fato de o Congresso não poder estar reunido da forma normal, né? Mas será que não seria ainda pior normal, Jerônimo? Eu acho que presencialmente o orçamento estaria melhor. Não, eu não digo só o orçamento, né, Macalossi, mas o processo legislativo, né? Porque eu, por exemplo, não fiz parte de nenhum dos acordos estes que estão aí dentro dessa peça. E muitas votações, a gente tem uma realidade que teve que votar simbolicamente, né? E a votação simbólica, eu não tive a oportunidade de dar o meu voto lá, mas eu sou contabilizado como um voto efetivado, né? Então, nesse sentido, não é só na questão do orçamento, mas uma das grandes perdas com relação ao parlamento que eu considero foi a nossa ausência, que não pôde ter o debate adequado de muitas leis aprovadas ou até mesmo rejeitadas. Muito bem, vamos ouvir o deputado Zé Nunes. Deputado, a que se deve essa situação toda com o orçamento, na sua avaliação? Bom, primeiro, eu acho que é preciso a gente fazer uma avaliação mais sistêmica e um pouco mais ampla, né? O que nós estamos vivendo com relação ao orçamento é uma síntese, é um elemento de síntese do que representa e do que é o governo Bolsonaro. Na verdade, essa situação não é apenas consequência da situação da pandemia. A pandemia, obviamente, ela tem um impacto no mundo todo, em todos os países, tem um impacto em todos os estados, todos os municípios, no mundo, né? É uma pandemia que acontece no mundo inteiro, portanto, tem uma consequência que é mundial. Agora, a situação vivida pelo atual governo e o orçamento, sem dúvida nenhuma, representa uma síntese, e eu, aqui no que falo, o deputado Jerônimo, se nós não revertermos essa situação da agricultura familiar, nós vamos inviabilizar a agricultura familiar brasileira. Esse governo vai conseguir fazer isso no setor produtor de alimentos do país. Mas o que acontece é que o governo Bolsonaro, quando assumiu vamos dizer, numa sequência de uma ideia, de um projeto que foi defendido por muitos, e que nós sempre dissemos que esse projeto não tinha viabilidade no país. Um projeto baseado numa política que restringe renda, diminui investimento, baseado numa política fiscal radical, né, e esperava um resultado de desenvolvimento, de crescimento. Veja bem, quando o Bolsonaro assumiu, dizia que ia colocar a economia, ia acertar a economia, as previsões, que era o crescimento do Brasil naquele primeiro ano em algumas entidades, né, antes das eleições diziam isso, dessas entidades do setor do capital aí, né? São aqueles que fazem avaliações para ganhar dinheiro. Eles dizem aquilo que mais lhe convém para ganharem dinheiro eles, mas não pensando no povo, no país, né? São aqueles truques do capitalismo. Diziam, então, que nós teríamos um crescimento, né, no primeiro ano do governo, um crescimento significativo, que o dólar, né, ele iria chegar a 3,50, né? Em março de 2020, nós tivemos o dólar a 5,25 e agora nós temos, neste mês, a 5,75. O Brasil cresceu em 2019 a miséria de 1,1, tá? Um crescimento pífio, insignificante daquilo que previam e aquilo que se falava. E muitos que apoiaram Bolsonaro e que apoiam ainda, né? Outros já estão em dúvida sobre o governo Bolsonaro e outros ainda seguram o bastão, né?
estão sentindo de que esta política, de fato, e os dados estão aí, não tem como dar resultado num país do perfil do nosso, com as necessidades, com as características do nosso. Até porque esta política não deu certo em lugar nenhum, né? O governo Bolsonaro assumiu e tirou os trabalhadores para inimigo. Só que ele esquece que a economia brasileira, mais de 70% da economia brasileira, ela é movimentada pela renda dos trabalhadores. São eles que movimentam o mercado interno do país, são eles que consomem, são eles que fazem o comércio girar e funcionar, e são eles que fazem, né, os produtos da indústria terem destino. Na medida em que o governo tirou os trabalhadores para inimigo, o governo terminou 3 ministérios estratégicos no Brasil: o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, 3 ministérios vinculados essencialmente, direcionados à proteção do trabalho. Trabalhou para desestruturar toda a legislação do trabalho, né? Aprovou um conjunto de medidas e de chamadas reformas que não tem fim. Eu quero ver onde é que vai parar a tal da reforma, porque faz uma reforma e é aquela que vai salvar. Os deputados fazem discurso na televisão, nos jornais, no rádio, e defendem bravamente, faz a reforma, aquela não serviu, vem outra. Prometeram, através da reforma trabalhista, que era para criar quase uma situação de pleno emprego. O Brasil passou a bater recorde de desemprego e o maior percentual chegou no final de 2019 a 40 milhões de trabalhadores na completa informalidade, né? E ainda passaram a chamar os que vendem nas esquinas de dia para poder comer de noite com a família de empreendedores. Foi isso que inicialmente produziu o governo Bolsonaro, né? Chegamos no final de 2019, no início de 2020, num ambiente desolador, né? Com a economia, né, aumentando bruscamente a informalidade, desemprego aumentando, indústria caindo a produção, e aí entrou a pandemia. Bom, e aí, na pandemia veio a gestão da tragédia, porque o governo, a gestão da pandemia no Brasil vai para a história como o pior país, a pior gestão. Deputado, então, deixa eu lhe perguntar... Nós vamos ter tempo aqui, obviamente, eu vou encerrando por aqui, né? Mas tem muito para a gente dizer das causas, né? E também deste momento nós estamos vendo que, de fato, é um sintoma do que é o governo Bolsonaro, das suas ideias e da sua política econômica e da sua postura política também na condução do país. Deputado, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é importante ser feita. Eu tinha mencionado na introdução ao nosso programa que os últimos 2 anos do governo Dilma Rousseff haviam acumulado menos 7% de crescimento. O PT tem autoridade para falar em emprego e crescimento do PIB? O PT tem sim autoridade. Quando nós assumimos o governo, as reservas internacionais do Brasil eram 34 bilhões de dólares. Nós tínhamos um desemprego nos 2 dígitos, chegamos a 4,6% de emprego. Quando abriram o processo de impeachment contra a presidenta Dilma, nós tínhamos em torno de 7% de desemprego. Obviamente que quando ela ganhou a eleição, se reelegeu e se constituiu no Congresso Nacional e dos partidos que se organizaram para produzir o golpe, se constituiu a inviabilidade de governar, quer dizer, criaram uma pauta-bomba no Congresso no meio de uma crise internacional gigantesca, e nós iniciamos aquele ano com 6% de desemprego. 6%. Obviamente que a presidenta Dilma, que abriu o seu processo em dezembro de 2015, não conseguiu mais governar, porque não teve mais como governar pela coalizão de forças que preferiram inviabilizar o Brasil, inviabilizar a vida do povo brasileiro para criar um ambiente para fazer o impeachment da presidenta. Então, nós temos que falar do conjunto do período dos governos do PT, como nós recebemos o Brasil, como nós entregamos, apesar de tudo, porque mesmo com toda a situação do impeachment da presidenta Dilma, nós tínhamos, em muitos aspectos, uma condição melhor frente a uma crise que foi o pico da crise internacional que nós enfrentamos. Se aqui no Brasil não se tivesse
se aproveitar dessa situação de uma maneira oportunista, como foi feita, irresponsável, tivesse ajudado a governar o Brasil, o Congresso tivesse ajudado, não tivesse produzido aquela pauta-bomba, eu tenho uma certeza que nós nem teríamos, nós teríamos saído muito melhor naquela gestão. Mas foi isso exatamente que aconteceu. Bom, e a presidenta Dilma saiu, que entraram, que deram o golpe, disseram que iam colocar o Brasil numa situação melhor. Vamos perguntar para o povo como é que está o Brasil hoje. Se estava pior no tempo da Dilma ou se está pior agora. Jacomo Balbinotto, estava pior no tempo da Dilma ou está pior agora? Acho que piorou. O Brasil, bom, boa noite. Na realidade, a questão que a gente coloca, o Brasil vem piorando, não só no governo Dilma, no governo Temer, no governo Lula, não. O Brasil realmente, como país, está crescendo muito menos do que vários países do mundo. Eu deixei aí um gráfico, né? Acho que a gente pode botar... Vai botar mais adiante? Vou pedir para a Nádia... Não, a gente vai botar agora. Vou pedir para a Nádia. Nádia, consegue colocar o gráfico do Giacomo na tela para o nosso público? Tá aí, vai lá. Então você mostra a ideia de crescimento acumulado em 2020, que completou 40 anos que a economia brasileira ela cresce ao ritmo mundial. Então a gente tem os dados lá de 1991 até 2020. Então o que está vendo? Que o Brasil, com relação ao resto do mundo, nesse período, cresceu 121% e o mundo cresceu. Ou seja, nós estamos ficando mais pobres. E aquele período ali de 2012 até colocado, o Brasil praticamente ele fica estagnado. Isso é um governo, né, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, que ainda... Ou seja, se a distância era grande, ela tem aumentando. Isso é um fosso. Então, mas por que isso? Não depende do governo, né? Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, né? Ou seja, o Brasil precisa de reformas institucionais muito grandes, porque o nosso quadro institucional é um dos piores do mundo. Quando estava vindo para cá, né, eu preparei, por exemplo, uns dados do Doing Business, que é uma publicação do Banco Mundial que mostra a facilidade, dificuldade de se fazer negócio. Então, nós temos aí em torno de 190 países no mundo. O Brasil ocupa a posição de 130 para abertura de empresa. Ou seja, abrir empresa, fazer negócio, contratar trabalhadores no Brasil é um dos piores ambientes que a gente tem. E na obtenção de alvarás, né, posição 170, obtenção de eletricidade, 98ª, registro de propriedade, 133, obtenção de crédito, 104, pagamento de impostos, um dos piores do mundo, 184, ou seja, se leva 1.500 horas para pagar imposto. Essa questão não tem a ver com Lula 1, Lula 2, é um problema institucional. Aí nós devemos cobrar, vou aproveitar a oportunidade, nós temos aqui o Jerônimo dizendo, senhora, o que acontece? O governo, os políticos não estão fazendo o seu trabalho. Ou seja, não estão fazendo as reformas que o Brasil precisa para destravar a economia. Né? Aqui, políticas, né, que a gente chama pró-mercado, ou seja, reduzir o custo que tem os empresários de abrir o seu negócio, fechar o seu negócio e assim por diante. O que a gente não está vendo, o mundo está crescendo, né, estamos desenvolvendo e o Brasil está estagnado. Né? O gráfico ali não é o Giacomo que está colocando, são os dados que estão mostrando. A gente viu que, em termos de taxa de crescimento, que o mundo está se desenvolvendo, o mundo está abrindo, o mundo está fazendo negócios. Países comunistas estão fazendo reformas pró-mercado, reduzindo o custo de transação e o Brasil continua parado. Ou seja, nós precisamos, na realidade, criar um ambiente onde se atraia investimento externo, se atraia tecnologia, aonde se cria um ambiente onde o espírito empreendedor ele possa se desenvolver. Para isso que nós precisamos? Precisamos de segurança jurídica, respeito aos contratos, respeito aos direitos de propriedade, lei de patentes, né? Ou seja, desenvolvimento de bolsa de valores, ou seja, respeito aos contratos. O que a gente tem visto no Brasil, né, é um ambiente que é extremamente difícil. Né? Nós precisamos de uma reforma, mas ela não anda no Congresso. Qual é o problema, né, deputado, que ela não anda no Congresso? O que a gente está vendo? Que o Brasil está ficando pobre. O Brasil, que era um país pobre, vai ficar miserável. O mundo está sendo colocado. E a gente está vendo aí. Pega a posição, por exemplo, o que foi feito no Chile e outros países do mundo. Esse aqui é um ponto. Então, a questão ela é extremamente grave. Não estou colocando o governo 1, governo 2, mas a realidade brasileira é essa aí. E isso se traduz em quê?
em menores oportunidades de emprego, taxa de desemprego elevado, falta de condições de investimento do governo, né, em saúde e educação. O que a gente vê? Os nossos indicadores de educação são dos piores do mundo com relação ao PISA. Ou seja, nós não investimos em educação. Como que nós vamos criar emprego, criar oportunidades, se a nossa mão de obra, a qualidade do nosso investimento é muito pouco? Então, não há condições de crescer, por quê? Porque o governo, né, aqui vai todos os governos, todo o Congresso Nacional, não se convenceu, não se chegou a convencer que é necessário. E o custo disso aqui é um país que não cresce, que não se desenvolve, né, aonde que tu tem uma participação estatal muito grande, aonde graças à corrupção, tu tem os dados da Transparência Internacional que mostram que o país tem uma estrutura que favorece a corrupção, né? Os nossos índices de competitividade internacional são também bastante baixos. Então, mas por que isso? Nós temos os piores empresários do mundo, nós temos os piores trabalhadores do mundo? Claro que não. Né? O que é que nós temos? Nós temos uma estrutura institucional que não faz com que o mercado se desenvolva, ou seja, não atrai investimento interno, não se abram novas empresas, não se invista em novas empresas, as empresas não se modernizam, os trabalhadores não investem em seu capital humano. Então, as condições que a gente tem, né, o quadro que nós nos encontramos agora, né, isso não é culpa, né, do imperialismo americano, FMI, isso é culpa nossa. Ou seja, nós não fizemos a lição de casa. Os nossos políticos, nos últimos 40 anos, não fizeram a lição de casa. Enquanto o mundo derrubava lá o muro de Berlim, o Brasil se fechava, não fazia reformas. E a consequência é isso. A consequência é que o mundo está se desenvolvendo, né? A gente utiliza, até eu brinco, né? Assim, aquele gráfico, né? O gráfico do método japonês, né? O que está no método japonês? Está na cara. O que você olha aquilo ali, está na cara que tem alguma coisa errada com a economia brasileira. Ou seja, um país que cresceu, tem condições colocadas, mas o que a gente tem? Um conjunto de leis que não permitem, né, um conjunto de instituições que não permitem a economia se desenvolver. E os dados agora, assim, que a gente estava, talvez eu vá falar no segundo bloco da OCDE, mostra essa questão. O mundo está acelerando, está se desenvolvendo e o Brasil está desacelerando, né? Está estacionado. Ou seja, será que os nossos empresários são os piores do mundo, não gostam de ganhar lucro? Não. Agora, ganhar lucro, obter empresa aqui é difícil. Por quê? Porque tu tem uma participação do Estado, né? Um código tributário simplesmente caótico, né? Um sistema previdenciário que gera déficits significativos no governo. E a gente olha, por que eu vou emprestar para um governo se ele não vai me pagar? Né? O que acontece? Aumenta a taxa de juros. Por que a taxa de juros é alta? Será que os nossos banqueiros são os mais espertos do mundo? Claro que não. É que o risco no Brasil é muito mais elevado. Então, essas são as condições, né, um pano de fundo nesse primeiro momento que a gente possa ver. Ou seja, o Brasil não cresce porque não faz reforma, não se moderniza institucionalmente, né, para atender às necessidades. Esses são os dados, essa é a consequência. Nós estamos ficando os mais pobres em relação ao mundo. A distância entre um país rico e o Brasil está aumentando o fosso que se tem. Zé Nunes, depois Jerônimo Gergen. Eu quero falar um pouco aí depois, né, Macalossi? Vai, não. Tu encerra o bloco, Jerônimo. Olha aí, Jerônimo, vai ter a última fala, Jerônimo. Vai ter a última palavra, Jerônimo. Não, eu fiz a ordem inversa agora. Eu fiz a ordem inversa. Vai lá. Eu tenho uma concordância com o economista, com o Giacomo, quando ele diz que, né, eu acho que alguma coisa, pelo menos, nós concordamos, de que, de fato, o Brasil piorou, né? E é sempre importante lembrar que comparar o último 1 ano e meio da presidenta Dilma debaixo daquele tiroteio e da combinação que fizeram para inviabilizar o governo dela não é fácil. Nós temos que Zé Nunes, deixa eu lhe provocar, mas o Bolsonaro pode alegar a mesma coisa. Ele pode dizer que estão fazendo um tiroteio contra ele. Pois é, não, pode. Eu acho que ele tem maioria no Congresso. Ele tá mas a Dilma apoio, também não tinha. quiseram fazer o impeachment dele. A Dilma também Embora tinha. Eu acho que ele está precisando. O impeachment dele seria uma saída para o momento.
Mas eu quero aqui dizer que o Giacomo coloca de que nós precisamos abrir, as empresas precisam ter mais... Eu acho que a desburocratização no Brasil, o aperfeiçoamento dos mecanismos, dos instrumentos de gestão, eles são muito importantes, mas muito deles não acontece porque existe uma desarticulação de um conjunto de serviços públicos. Eu sou engenheiro agrônomo de formação e tenho uma atividade também no setor privado, né? E eu posso dizer que isso tem sido um problema. Nós temos tido uma articulação de muitos serviços públicos e, com isso, obviamente, dificuldades. Agora, o problema não é abrir empresa, o problema é a empresa conseguir se viabilizar. Porque abrir empresa se abre, o problema é a empresa ficar aberta, funcionando e ter perenidade. Esse que é o problema do Brasil. Você vai abrir empresa para vender o quê? Tem que ter o que vender e tem que ter para quem vender e tem que ter gente com renda. A indústria é a mesma forma. Nós, com os brasileiros e brasileiras empobrecidos e doentes, como é que nós vamos tocar a economia desse país? Vai ser vendendo soja e boi em pé para o exterior que nós vamos resolver o problema do Brasil? Está se transformando no país das commodities, quer dizer, a indústria brasileira a cada ano perde. Nós estamos desindustrializando o Brasil. O Brasil é um país que fez uma grande luta com viés nacional de industrialização em 2 períodos importantes. Nós tivemos o período Vargas, tivemos lá o período, inclusive quando os militares governaram o país, e hoje nós estamos perdendo a cada mês. O Brasil perde força industrial, perde força de agregação. O Brasil cada vez se transforma num produtor de commodity. E o governo federal, o governo Bolsonaro, na verdade, desde que o Bolsonaro assumiu, na verdade é um governo que governa de uma forma completamente atabalhoada. Está claro para todo mundo que Bolsonaro não tem mais condições de liderar o país e que a sua política econômica ela é uma tragédia para o Brasil. Os números estão aí e eles são produzidos por um conjunto de situações. A questão da pandemia, neste momento, ela tem um reflexo muito grande, né? O que se fez aqui nesse país, a irresponsabilidade, eu diria uma gestão, inclusive, criminosa. O que nós estamos vendo nos outros países? Muitos países superando, muitos países avançando já, superaram o processo de vacinação, indo para um percentual elevado, e nós aqui, hoje, com o anúncio, ontem, né, com o anúncio do ministro, diz que nós vamos ter a diminuição de ritmo muito grande, que as metas estabelecidas para o final de maio só serão atingidas no final de setembro. Então, o que nós estamos vivendo é uma dramaticidade gigante. O Brasil, hoje, é um país que dialoga com a fome, dialoga com a exclusão, com o empobrecimento dos trabalhadores, né? Com a diminuição da capacidade de consumo. As reformas produzidas no Brasil, elas não são reformas que ajudaram o país. Essa ideia de reforma, eu não quero dizer aqui que nós não temos que aperfeiçoar legislações. Agora, desestruturar o mundo do trabalho, como foi feito aqui, produzido. O exemplo do Chile é o pior exemplo. O Chile é um país da desigualdade. O Chile é um país que no ano passado, em 2019, viveu uma situação de tensão incrível, né? Por conta da população que não conseguiu mais, quer dizer, não conseguiu mais suportar o grau de desigualdade e de exclusão daquele país. Tiveram que fazer reformas no sentido contrário, Giacomo. Reformas de inclusão para conseguir dar uma estabilidade, para pelo menos as pessoas poderem viverem, conseguir comer 2, 3 vezes por dia. Foi isso que foi feito. Então, acho que essa forma de conduzir a economia, de achar que o senhor mercado vai resolver todos os problemas do Brasil, nós temos que conviver, sim. A iniciativa privada tem o seu papel muito importante. Eu acho que o governo deve ser indutor, né? O governo deve participar. Daí outros países... Qual é a política que os Estados Unidos está produzindo lá? Vamos fazer vamos nos remeter lá para o nosso irmão do norte, né? Que é um país essencialmente capitalista e que nós precisamos aprender um pouco com eles também, porque hoje serve a gente escutar um pouco o presidente dos Estados Unidos, o que eles estão fazendo lá e outros países. Nós estamos numa política econômica suicida e numa política de saúde, nesse momento da pandemia, genocida. Vai dar no quê? Vai dar no que está dando aí, que é essa situação dramática que nós estamos vivendo, e pior, sem perspectiva no momento. Com o Bolsonaro, não tem perspectiva, na minha opinião. Jerônimo, para encerrar o bloco, vai lá.
Bom, Macalossi, agora eu queria mais tempo, porque na verdade eles falaram bastante. Vai. Né? Então eu apenas vou aqui ganhar um tempinho, eu não falei sobre a tua colocação, ainda com relação ao Lula, né, Macalossi? Ninguém está dizendo aí com essas decisões equivocadas que o STF está tomando que ele é inocente, né? Ou alguém esquece dos milhões que Palocci e essa turma já devolveram, né, de todo aquele esquema de corrupção. Eu tenho certeza que lá na urna o eleitor vai saber punir exatamente isso que é claro, é evidente que foi comandado pelo Lula e pelo PT. Mas aí eu estava ouvindo aqui um economista, né, e um deputado que a posiciona politicamente. O Brasil piorou. Ele piorou por uma consequência de desmandos, de desestruturação feita ao longo do tempo recente, e que agora que era a hora de darmos a virada, ainda acontece uma pandemia terrível como essa que nós estamos vivendo. Então, precisa ser levado em conta isso. E me preocupo muito, Giacomo, quando você pondera que um país que não tem educação como prioridade, eu também lamento. Aliás, um país que está envelhecendo, isso vai pesar na Previdência também. Eu lamento muito, mas a esquerda aqui no Rio Grande do Sul, ao invés de ajudarmos aí a criarmos um ambiente sanitário com vacina e tudo para os professores, entra com uma ação que impede os alunos de estudar. Nós estamos indo para 1 ano e meio sem educação aqui no nosso estado. Essa perda, em cima do que o Giacomo coloca, agrava-se muito mais. É terrível o que está acontecendo pela questão da falta do ensino na nossa sociedade. Bom, aqui foi falado que a política fiscal, o deputado Zé Nunes falou, uma política fiscal muito rígida, mas também o que desviaram de dinheiro desse país, o que gastaram em estádio de futebol e tudo, só pode ter que fazer uma reforma fiscal, né? Uma política fiscal para poder dar uma equilibrada um pouco nas contas públicas, que lamentavelmente agora a política fiscal fica no segundo plano, porque temos uma pandemia, precisa auxiliar as empresas, precisa auxiliar o cidadão, né? E aí, Zé Nunes, com toda a franqueza, né? Eu não vejo moral no PT para falar, não, porque é muito simples falar do Bolsonaro. Eu acho que ele tem coisas politicamente que não deveria fazer como faz, seria muito mais fácil se fizesse diferente, mas o Brasil tem não só os 14 milhões de desempregados que nós recebemos da Dilma, nós somos mais de 50 milhões de pessoas que dependem de uma ajuda do Estado e que estavam lá escondidos, né, com a falsa política de inclusão social que vinha lá do governo de vocês. Então, nós somos uma população que deve passar agora de 60 milhões de desempregados, na verdade, e que, lamentavelmente, foram sendo usados ao longo desse tempo, massa de manobra até pelos governos do PT. Os ministérios que tu disseste que foram extintos, sinceramente, eu preferia ter o Ministério da Indústria e Comércio. Até o do Desenvolvimento Agrário, sem aquela leitura esquerdista, poderia manter. Os demais tinham que acabar mesmo. E é uma pena que não fizemos uma forma mais intensa, porque o que adianta você ter uma lei trabalhista que é mais caro pagar para o governo do que pagar o salário do trabalhador e não ter os empregos, né? Essa que é a grande verdade. E sobre as reformas que não andam, que não vão, não tem como andar, Jaco. Não tem como andar. O PT é contra tudo, né? E inclusive na reforma da Previdência eu ficava apavorado, né? Porque trancavam a pauta, obstruíam, não deixavam fazer, mas os deputados, Macalossi, do PT, simplesmente não abriram mão da sua aposentadoria como deputado. Eu abri mão logo que entrei lá, pago o INSS, vou me aposentar um dia. Mas a bancada do PT, toda ela, ou quase toda, estava lá, né, votando contra as reformas, mas com a sua belíssima aposentadoria de R$ 33 mil por mês, inclusive sendo atualizado quando tiver aumento de salário, garantidíssimo, né? É isso que não dá para a gente aceitar, né? A demagogia. Tudo que é bom e necessário, o PT tranca. Tudo. O PT é a esquerda, né? PSOL, PCdoB, essa gentarada toda. E aí, Giacomo, eu entro num ponto que tu levantasse aqui, de que nós não estamos legislando adequadamente, né?
Isso depende justamente de questões como da esquerda. O próprio governo, às vezes, não tem a convicção em cima do que pretende fazer de reformas. Eu, por exemplo, acho que ainda não temos clareza da tributária do governo. A administrativa está lá, mas é para depois. Nós temos que mexer no agora, senão não vai ter o efeito, né? Mas imagina, assim não dá para ter a oposição deixando andar, melhorando o projeto, que para alguns é piorar, não vai andar. Mas no aspecto que tu colocasse da questão econômica, eu acho que é um dos pontos positivos deste governo. Eu fui o relator da Lei da Liberdade Econômica. Quando vocês falam aí de Alvará, fui lá em São Lourenço, numa ocasião, conversar com os empresários lá durante a feira, que é a cidade do deputado Zé Nunes, né? Eu fiz a relatoria e o que é mais interessante já, o PT votou contra. Eu não coloquei mais coisa. Hoje ainda me ligava um empresário de 3 de Maio, uma cidade grande, de médio porte, que não consegue abrir os supermercados no final de semana. O cidadão precisa daquele produto, ele vai gerar emprego com aquilo, se abrir, vai pagar em dobro, vai ter todo o direito trabalhista garantido, e o PT não deixa, o sindicato não deixa, né? Então, é difícil ver o Zé Nunes falar em ambiente de negócio, porque quando tinha que ajudar, o PT votou contra. E agora estamos tendo, inclusive, a MP 1040, Macalossi, que trata justamente do ambiente de negócio, para que esse índice do Doing Business caia para um patamar de 100 pontos aí para o Brasil, 100 países. Nós, entre os 190, estamos muito acima, e com a medida provisória 1040, pretende o governo que a gente recue justamente para criar essa condição. Por mais erros que o governo Bolsonaro possa ter politicamente, não há nem como comparar, né, a linha de raciocínio, de atuação da equipe do governo. Eu até lamento que o governo crie muito desgaste para si mesmo, porque hoje o maior atrapalho do governo não é o PT, isso a esquerda atrapalha para legislar, mas, na verdade, politicamente é o próprio governo que cria os seus ambientes negativos, porque a ideia, o raciocínio, não há nenhuma chance de comparar com o PT, que além de incompetente, com a ideologia de esquerda, tinha um processo de mau uso do recurso público, seja pela corrupção ou por aplicar o que não era prioridade, e trouxe o Brasil até esse momento, e nós teremos uma grande tarefa e árdua tarefa para fazermos o Brasil andar no trilho certo. Até porque, Jaco, a reforma da Previdência feita, ela não foi, no meu ponto de vista, uma reforma da Previdência. E ela precisava ser feita, mas ela foi para estancar o rombo que estava tomando conta de todo o dinheiro do Brasil, né? E, no entanto, daqui a pouco, logo quando voltar o povo se aposentar, esse rombo vai voltar. E o tempo de validade desse ajuste fiscal, ele é menor, porque agora tem a pandemia, nós estamos gastando, né, muito dinheiro, e precisa gastar, até precisava ter sido melhor gasto, porque ficamos agora 4 meses sem apoio às empresas, sem apoio ao cidadão, e isso tudo vai piorar. Se nós seguirmos sempre debatendo política e eleitoralmente, nós não vamos fazer o que tinha que ser feito. Eu sempre digo, Macalossi, Fernando Henrique propôs a reforma da Previdência, não deixamos fazer. O Lula quis fazer, não foi deixado. A Dilma quis fazer, o Temer quis fazer, o Bolsonaro teve que fazer. Cada um tentou e foi fazendo um remendinho na Previdência, e hoje nós temos um esqueleto, né, que nem tem mais muito futuro. Então, me perdoe, Zé Nunes, tudo que tu diz é uma fala simplista, política, eleitoral, sem compromisso de olhar para trás para ver os erros e o crime que o PT cometeu com essa nação. Vou deixar para continuidade do nosso programa a manifestação do Zé e também o Giacomo, que falou menos do que os 2 deputados nesse bloco. Então, o próximo bloco vai ser aberto pelo Giacomo, depois o Zé fala, e vou pedir daí para que as intervenções sejam menores, para que vocês possam falar mais vezes, ok? Então vamos para o intervalo e voltamos na sequência.
Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, hoje discutindo a economia brasileira. Giacomo Balbinotto, economista, está aqui no estúdio, participam por videoconferência o deputado federal Jerônimo Gergen e também o deputado estadual Zé Nunes. E vocês nos acompanham pelos canais 24 e 524 da Claro Net, pelas redes sociais @RDCTV Digital, e você também pode mandar sua mensagem e participar no live stream que já está no ar. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Acesse o site rdcshopping.com.br e conheça o mais novo marketplace do Rio Grande do Sul. Encontre lá produtos e promoções como essa. Água de Arcanjo, desconto de 15% nos kits presentes, de R$ 89 por R$ 75,65. Você pode parcelar em até 3 vezes. Beba com moderação. rdcshopping.com.br. Bom, estamos falando de economia, retração, tem o debate político, tem o Giacomo também com seus apontamentos econômicos. O deputado Zé Nunes falou 2 vezes no primeiro bloco, o Jerônimo falou 2 vezes no primeiro bloco e o Giacomo falou 1 vez. Então, o Giacomo abre esse bloco e depois eu vou pedir para que os 3 convidados tentem fazer incursões no debate que sejam rápidas, para que a gente possa girar mais o debate e ele ser mais dinâmico e vocês possam falar também mais vezes. Não estou dizendo para falar 2 frases, mas raciocínios que sejam menos extensos, de maneira a otimizar a nossa conversa. Giacomo Balbinotto. Só vou fazer algum comentário, né, que é o tema do debate aqui de hoje, sobre o relatório da OCDE, na qual mostra que o mundo realmente está acelerando, está se recuperando, principalmente aí puxado pelo crescimento aí dos Estados Unidos e da China, os outros países da zona do euro, onde a gente destaca aqui principalmente a Alemanha e a Itália, né? Esse bom desempenho do mundo tem algumas razões que a gente pode elencar sobre o avanço da vacinação nesses países, principalmente aí nos Estados Unidos. Tu tem a manutenção, né, de uma política fiscal e monetária expansionista, redução da taxa de juros, com gastos do governo também. Se promoveu rapidamente durante esse ano uma adaptação das atividades produtivas, né, impostas aí pela Covid, né, que reduziram um impacto econômico, né, a questão do delivery, as compras via internet e assim por diante. E essa recuperação que a gente tem, ela é difusa, ou seja, todos os setores são abrangidos. Então, nós temos aí destaques, né, como eu falei, para os Estados Unidos, China, né, que se coloca. Bom, no caso do Brasil, o que a gente tem? O que está acontecendo, né, que está colocando? Tu tem, né, dados realmente que estão mostrando que o Brasil está desacelerando, não está crescendo tanto. Então, tu tem os dados da OCDE, tu tem os indicadores antecedentes, né, da Fundação Getúlio Vargas, indicadores coincidentes também da Fundação Getúlio Vargas, que mostram uma contração do nível de atividade econômica. Isso não se deve ao governo Bolsonaro, mas às situações, né, que a gente tem, que elas são tomadas por diversos estados, municípios, criando, né, uma insegurança bastante grande. Mas o que a gente tem, né, é um quadro bastante desafiador, não como governo Bolsonaro, mas como sociedade. O Brasil se encontra numa situação, né, que a gente chama em economia de estagflação. Ou seja, nós temos uma piora do nível de atividade econômica com um pequeno aumento da inflação. Ela está acima ainda das metas de inflação estabelecidas pelo Banco do Brasil e pode levar a um repique inflacionário. Então, tu tem um cenário fiscal aí também extremamente preocupante, né? Questão do ajuste fiscal, que ele é necessário, né? A questão da Previdência, como o deputado Jerônimo foi uma meia reforma ainda, ou seja, tem que se aprofundar nessas coisas, da questão de reformas administrativas. E tu tem também uma série de outras coisas que levam, né, a uma redução do investimento, a nova abertura de empresas, né, que seriam a incerteza sobre a disponibilidade de vacinas. Então, isso gera uma série de dificuldades, como retorno à escola, retorno às atividades econômicas propriamente dito. E nós temos também, né, aí um baixo esforço, né, do Executivo em encaminhar as reformas, né, que possam ser colocadas. Ou mesmo, né, o que se prometia no governo Bolsonaro,
a acelerar o processo de privatizações. Então, houve alguns avanços, como a lei de liberdade econômica, algumas questões como lei de falências, que tem um aspecto importante, né? Mas o que a gente tem aqui? Que os fundamentos fiscais da economia brasileira, eles estão fracos, isso pode levar a um aumento, né? E o aumento junto na taxa de juros do Brasil vai manter a entrada de capitais reduzida, vai manter também elevada, né, a taxa de juros nos Estados Unidos e, consequentemente, o Brasil também vai ter que se elevar a taxa de juros. Outro ponto importante aqui nós temos uma possibilidade de recrudescimento aqui da pandemia e isso vai afetar tremendamente, né, o poder de compra da família devido à lenta recuperação que nós temos no mercado. Então, há uma expectativa, né, de piora aí em todos os setores econômicos. Então, nós temos aí um registro de forte queda, né, nos índices de confiança também, tanto das famílias como dos empresários. Ou seja, as famílias não vão consumir tanto, né, vão poupar aqui para dificuldades futuras e as empresas, por exemplo, com baixo grau de confiança, não vão investir. Tudo isso leva ao quê? A uma piora do mercado de trabalho, a não geração de emprego, pessoas estão entrando no mercado de trabalho, né? Nós temos aí também, né, uma pressão inflacionária, né? E talvez o que se preocupa mais o governo agora é uma perda de controle das expectativas, né? Talvez grande parte dos nossos ouvintes aqui sejam basicamente jovens, né, com menos de 40 anos, não enfrentaram o que é um regime, né, de inflação extremamente elevada que chegou até 80%. Nunca viveu sobre isso. É uma geração que não viveu, foi uma geração do real, né? Então, viver sobre inflação é uma grande tragédia para a economia brasileira. E tu tem também, né, os relatórios também do Focus, do Banco Central, mostraram uma piora dos principais indicadores macroeconômicos. Esses indicadores nos mostram, em grandes traços, como é que está a saúde da economia, para onde que ela vai evoluir. Então, nós temos um aumento no nível de inflação de 4,81 para 4,85, uma redução no nível do PIB de 3,17 para 3,8, um aumento na taxa de juros de 5 para 5,25, né? Talvez um aumento na taxa de câmbio também. Então, os indicadores macroeconômicos da economia brasileira estão levando a todas as pioras. Fora isso também, o que mais agrava... Para a gente ter tempo, que são dois blocos. O que mais agrava é realmente a questão da deterioração do mercado de trabalho, né, que afeta aí principalmente os jovens, né? Os dados agora que a gente tem do IBGE mostraram que jovens entre 18 e 24 anos, a taxa de desemprego nessa faixa se situa em torno de 29,8%. Então, nós temos aí em torno de 4,7 milhões de jovens à procura de emprego, né? Então, tu tem a situação na economia brasileira, ela está bastante preocupante e nós temos que tomar, né, medidas de política econômica para resolver todos esses problemas que não são poucos. Problemas fiscais, problemas de controle da inflação, problemas de estímulo à atividade econômica. Deputado Zé Nunes, vamos agora tentar fazer intervenções mais curtas. O Giacomo teve a sua segunda parte aqui, que ele não falou no primeiro bloco. Agora vamos tentar fazer incursões mais curtas. Zé Nunes, vai. Ok, vou tentar resumir aqui. Eu vou tentar, eu vou interrompê-los daí, quando eu achar que já foi o suficiente, eu vou dizendo. Isso. Vai lá. Tenha toda a liberdade, toda a liberdade. Não, o nosso papo aqui, o nosso debate, obviamente ele tem o elemento político e o elemento econômico, já que nós estamos tratando do desempenho do país na economia, mas obviamente que a gestão da economia, ela parte de decisões políticas. E eu observei aqui na fala do deputado Jerônimo que 80% ele falou mal do PT, dos deputados do PT. Inclusive fez uma manifestação de que a decisão é equivocada com relação ao presidente Lula. Quando uma injustiça é cometida e quando a própria justiça comete injustiça, aí não dá, deputado. Inclusive, vários integrantes do Partido Progressista estiveram denunciados nesse processo todo e, que bom, né, conseguiram provar suas inocências, enfim, né? Por que querer que o presidente Lula
seja julgado de uma maneira injusta. Não, a todos o mesmo tratamento. Então, acho que não é adequada essa posição e está se fazendo uma correção que seria, se não fosse feita agora, ficaria como uma marca histórica no judiciário brasileiro. Ainda bem que está, embora não recupere tudo que o presidente perdeu. Mas aqui também os argumentos utilizados de que o problema foi os estádios de futebol, só faltou o BNDES e os financiamentos no exterior para a gente poder ter uma argumentação de fake news, porque são argumentos que não se sustentam quando a gente analisar os dados na realidade, como isso aconteceu, a importância para o país. São argumentos de fake news que já estão vencidos na discussão atual da economia. Nós temos que agora tratar do que está acontecendo agora. Talvez esteja muito difícil. Agora o deputado Jerônimo, né, diz que concorda com a política econômica do Bolsonaro, que é boa. Bom, ela está produzindo os números que nós estamos discutindo aqui. Né? É o resultado desta política. Né? E eu tenho a convicção de que essa discussão de que os empregos, não adianta ter os empregos, a legislação se não tem os empregos. Mas o que aconteceu? Se mexeu na legislação e os empregos se foram. E não é verdade o dado do desemprego. Quando aquele ano que tiraram a presidenta Dilma, o número do desemprego no Brasil era 8%. Hoje é 14%. Né? Bom, é 14% porque não se contabiliza os que não procuram mais emprego. Porque esse dado é muito maior, ele é muito mais elevado. Eu quero dizer que não adianta mais querer botar a culpa no PT. Nós temos que discutir o que está acontecendo agora. Essa história de querer botar a culpa no PT e continuar botando culpa no PT não vai resolver. O PT não está coordenando a política no Brasil hoje. Nós não estamos à frente do país. Quem está governando é esse grupo político que está aí com o Bolsonaro. Inclusive o deputado Jerônimo por parte. E o que nós temos? O resultado aí com a gestão da pandemia. O presidente da República, o governo federal, brincou com essa situação. Subestimou, disse que era uma gripezinha. Negou no mês de julho 80 milhões de doses da vacina da Pfizer, porque era muito caro. E o presidente dizia para que correr atrás de vacina? Para que vacinar? Depois negaram as vacinas da China, porque poderia se virar um jacaré. E não daria para comprar. Depois as vacinas russas, porque eram dos comunistas. E hoje o Brasil ostenta esse número vergonhoso de 80º em vacinação no mundo. Os países que vacinaram Deputado, vamos lá, Zé, para a gente ter tempo. Com números da economia bem diferente do que os brasileiros. Zé Nunes, senão não vai dar tempo de vocês falarem duas vezes. Vai lá, Jerônimo. Tem que habilitar teu áudio, Jerônimo. Se eu falei mal do PT, o Zé Nunes também falou mal o tempo inteiro, da direita, do governo. Né? E não há como não imaginar que tudo foi feito em 2 anos, Zé Nunes. Não, isso é uma consequência, é um erro que vem de muito tempo, né? Especialmente do tempo em que o PT esteve no governo, aparelhando a máquina, fazendo tudo como hoje é uma consequência que aí está. Nós temos uma pandemia, você não consegue reverter isso num curto período de 1 ano de governo inteiro e 1 ano de pandemia. Agora, claro, eu mesmo disse aqui, nós temos aqui tentar criarmos uma condição de que o Brasil pare um pouco para pensar como Estado, como sociedade e não como eleição. E nós não temos isso, porque esses últimos 4 anos tem sido já a próxima eleição. Nem foram os últimos 4, mas esse período aí. E com isso, Macalossi, nós gastamos energia, fica o jogo do quanto pior, melhor, que é exatamente o que a oposição faz nesse momento, para nós termos aí consequências de empurrar aquilo que o nosso querido economista disse aqui. A gente não para discutir coisas que são de Estado e não de partidos políticos. Eu vi muito isso na questão aí quando eu relatei a lei da liberdade econômica, né? Inclusive gente que queria que a lei fosse aprovada que dizia, olha, muito bom, vamos mudar, mas não mexe comigo. Eu encontrei setores organizados da economia que pediam para deixar como estava. Setores com alto índice de contrabando e de mercado informal, mas que já estão aí meio adaptados. Olha,
tem tanto de informalidade, nós disputamos esse pedaço que é formal, não mexe aí que para nós está bom. Isso é difícil também, é um pouco de perfil da nossa sociedade, né? Agora, o clima político que nós temos e mais a pandemia, no meu ponto de vista, vai atrasando isso tudo. E eu queria até que o Giacomo falasse, né? Nós temos um fator que pouco é discutido. E eu estive com a Audi Cunha essa semana e um grupo de empresários e nós conversamos, que é a questão do envelhecimento da nossa população. Até então, o Brasil era um país muito jovem e, queira ou não, foi queimando gerações aí e gerando a cobertura para os ombros. Agora não, agora diminui a juventude do Brasil, nós começamos a envelhecer e isso vai pesar ainda mais. E se nós não pararmos para pensar, essa conta já é praticamente impagável, vai ficar muito mais impagável para todos nós e para as futuras gerações. Zé Nunes, de novo, depois Giacomo. E daí encerra de novo o Jerônimo. Vai lá, Zé. Não, o que eu quero aqui reafirmar e dizer que o Brasil foi a 7ª economia do mundo, né? E nesses 2 anos de governo, nós temos um quadro de desmantelamento do país. O país tinha uma organização, um processo de gestão de políticas, tinha política para todos os setores, se desmantelou. Bom, chegar ao ponto agora, e eu espero que o deputado Jerônimo lute muito lá no Congresso e não deixe terminarem com o Pronaf, né? Eu não acredito que isso vai acontecer, não posso acreditar que o governo vai conseguir fazer isso, destruir com a agricultura familiar que nós construímos em lutas de décadas, inclusive em governos do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, que a gente conseguiu avançar nesse tema. O Brasil era respeitado internacionalmente, o Brasil tinha uma estatura internacional, o Brasil virou piada, o Brasil é um problema, o nosso presidente virou piada internacional, a política internacional brasileira é um desastre. Eu quero ver qual o técnico que tem isonomia e que fale das relações internacionais, como o Brasil tem se portado, se é próprio de um país que tem a capacidade de ter uma sustentabilidade nas suas relações. Então, o que nós estamos colhendo é um conjunto de consequências, é um conjunto de situações mal conduzidas do país. Hoje o país está completamente desarticulado, desestruturado. Nós temos um país que é recorde em desemprego, pior gestão da pandemia do mundo. Nós temos hoje 50% da população brasileira tem insegurança porque tem medo que não vá ter 3 refeições por dia. É 50%. Enquanto isso, a lista dos mais ricos do mundo aumenta. É esse o país que nós queremos? Um país com esse grau, indústria em queda, a moeda mais desvalorizada do mundo perante o dólar. Veja bem, o país completamente desarticulado, desmoralizado, governo sem gestão, uma pauta ambiental que nos coloca numa situação vergonhosa perante o mundo. O país virou uma piada mundial. Como é que nós temos hoje uma insegurança institucional no Brasil? Isso tudo afeta a economia. Este quadro produz esses resultados que estão aí. Eu quero ver, deputado Jerônimo, sustentar o governo Bolsonaro, a sua política econômica, porque ela não tem sustentabilidade. Os dados estão aí, infelizmente. Infelizmente, a pandemia é só um detalhe. É só um detalhe. É um detalhe terrível. Tudo bem. Terrível. Já matou, vai passar dos 500 milhões de pessoas. 500 mil pessoas, 500 milhões seria mais que o dobro da população. 500 mil. Só uma informação antes do Giacomo falar, que eu acho que é importante aqui, se me permite, Macalossi. Com relação ao Pronaf, foi tudo. Fica já com a palavra agora e o Giacomo termina o bloco. Vai lá. E agora vou ajudar a terminar, Jerônimo. Não pode, né? Espero que não ajude a terminar. Mas fomos nós que criamos, foi o nosso partido que criou. Né? Eu só queria aqui aproveitar, mas enfim, já fico com a palavra, e isso eu acho que é importante, Giacomo, para o nosso debate, que acabamos de ter a sanção do orçamento, né, nesse momento. Até mandei para você aí, Macalossi. Sim, eu vi aqui. Com vetos de 10 bilhões e 500 milhões de reais em emendas e mais 1 bi e 400 para
para as bancadas. Então, nós tivemos aí 12 bilhões de emendas cortadas. E aí vem um outro fator, né? As emendas de bancada têm um problema. Se já não está fácil a 116, Zé Nunes, né? Muitas vezes os criticam, todo mundo critica e tal, mas vai cortar mais a nossa BR-116. Então, são coisas que, é isso que eu digo, né? Aqueles que são contra percebem depois que tem problema. Então, pelo menos foi sancionado para justamente não sermos chamados aí de irresponsáveis, mas terá uma consequência importante, inclusive aqui para o Estado. Giacomo, para encerrar o bloco. Só uma coisa, talvez, acho que Temos seja importante. 3 minutos, né? tá, Giacomo? É que, o PT acho que não teve alguma culpa, assim, né? Digamos, o grau de corrupção que nós tivemos durante o governo do PT, há um belíssimo livro de uma jornalista chamada A Organização, que fala sobre os desmandos do PT, da sua cúpula, né? Na realidade, é algo nunca visto em qualquer lugar do mundo. O PT realmente tem culpa, tem que assumir isso. Seus dirigentes, como que foram colocados, tiveram uma culpa muito grande. A gente nunca viu um fenômeno de corrupção tão grande em nenhum lugar do mundo quanto o PT. Isso tem que ser assumido, está claro, os documentos, as obras, o superfaturamento, isso está claro. Se foi julgado, mal julgado, isso é outra coisa, mas a questão é que esses fatos também acontecem. Não dá para negar a realidade que houve corrupção. Outro ponto importante, né, nós temos que analisar do ponto de vista... Qualquer governo, né, como o PT, como o do Bolsonaro agora, tem erros e acertos. Em termos de acertos, nós podemos ver o programa de transferência de renda, por exemplo, que foi feito, né, com auxílio emergencial num período muito curto para 40 milhões de pessoas. Houve problemas de fraude? Sim, mas olha, foi um grande acerto da economia brasileira, via o programa de uma maneira fácil, ágil, claro, para 40 milhões de pessoas. Talvez nenhum país do mundo tenha feito uma transferência em tão pouco tempo, de uma forma organizada como é que foi feito. Há erros, claro que há erros. Né? O ponto, né, talvez o próprio Bolsonaro, que não tem um partido político aqui, ele procurou, não consegue fazer a sua reforma fiscal, reforma da Previdência, que isso são aspectos importantes. Há um autor que eu gostaria de mencionar aqui, o Daron Acemoglu, que é um professor do MIT, ele falou assim, a nossa sociedade, né, não é uma sociedade inclusiva. Ou seja, e isso, né, leva ao quê? Leva a esse tipo de situação que a gente está vendo. O país não cresce, não se desenvolve. Se agrava isso, só gostaria de mencionar, nesses minutinhos que faltam, um ponto que agrava tudo isso ainda, né, que o deputado falou, que é o processo de transição demográfica. Ou seja, a população está envelhecendo. E junto com essa população envelhecendo, você, digamos, tu tem graves problemas de saúde que vão atentar mais adiante, que é a cronificação de doenças. Antes, hoje em dia, se as pessoas vão ficar mais velhas, é uma coisa boa, aumenta a expectativa de vida, mas elas também ficam mais doentes. Elas vivem, né, com problemas de diabetes, cardiopatia, asma, reumatismo e assim por diante. E isso vai provocar um gasto, né, no sistema público de saúde, o SUS, algo inimaginável. Então, se nós não tivermos recursos para lidar com esse problema, que ele é inevitável, independente de qualquer governo, a transição demográfica ela está ocorrendo, a cronificação de doenças está ocorrendo. Então, se nós não nos organizarmos enquanto sociedade, a situação vai ficar independente de governo, de PT, anti-PT e assim por diante. Isso é uma questão de sociedade que nós devemos ter clara. Muito bem. Só todo mundo falou 2 vezes nesse bloco. É assim que funciona um bom debate. Vamos fazer um intervalo e voltamos para o último aqui no Cruzando as Conversas. Estamos com o deputado federal Jerônimo Gergen, com o deputado estadual Zé Nunes e também com o economista Giacomo Balbinotto. Retornamos para a sequência final. Estamos de volta para este último bloco. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos. E agora também fretes e cargas. No programa de hoje debatemos a questão econômica, a desaceleração da economia brasileira, os impactos da pandemia, questão orçamentária. Participam da edição o economista Giacomo Balbinotto,
o deputado federal Jerônimo Gergen e o deputado estadual Zé Nunes. Muito bem. E vamos prosseguir, nós estamos então neste último segmento. Nós vamos ter em torno de uns 15 minutos de bloco, então vamos fazer da seguinte maneira. Cada um vai falar agora em torno de 3 minutos e depois nós vamos para a sequência das manifestações finais, tá bem? Então vai ficar mais ou menos nesse tempo. Eu vou começar o bloco com o deputado Jerônimo Gergen. Deputado. Macalossi, nós temos uma grande tarefa, né, pela frente, que é justamente a criação desse ambiente de negócios no pós-pandemia. Eu considero que a própria Lei da Liberdade Econômica, que quando foi feita, nós tínhamos uma ideia de uma economia crescendo, nunca imaginei que ela poderia ser mais importante agora no pós-pandemia do que foi no momento em que ela foi criada. Nós precisamos tirar mais do que nunca o tamanho do Estado de cima do cangote do cidadão, porque já como agora tudo depende do Estado e o Estado gosta de crescer. A máquina pública gosta de tomar conta e, consequentemente, isso vem com o aumento de impostos e uma série de situações aí, com uma política econômica que vai sendo alterada pelo próprio mercado, até pela pressão do mercado. E eu agora estou aí me concentrando, né, na MP 1040, não sabemos ainda quem será o relator, mas eu fiz 50 emendas nela. Fiz 50 emendas, muitas delas que não estavam no meu relatório, mas não foram aprovadas na MP da Liberdade Econômica, e estou muito feliz porque ela traz o médio risco. E aqui uma homenagem até a Esteio, né, ao prefeito Pascoal, que foi a primeira lei do Brasil, né, e que já trouxe o médio risco lá em Esteio. 89% das atividades econômicas de Esteio já estão alcançadas pela Lei da Liberdade Econômica. Então, a nossa dedicação vai ter que ser em cima justamente disso. E depois das falas do Zé aqui, eu estou muito confiante, porque talvez o PT não atrapalhe e, quem sabe, ajude a aprovar uma lei tão importante que seria a Lei da Liberdade Econômica 2, como nós temos chamado. Deputado Zé Nunes, o PT vai atrapalhar ou não? Olha, o PT vai ajudar o Brasil, porque nós vamos ter eleição no ano que vem e talvez a gente consiga, de fato, superar, né, esse projeto curto aí e que não está dando certo, que está colocando o país nesta situação. Eu queria só lembrar aqui o nosso economista de que quando ele disse que o PT é corrupto, que o PT foi corrupto, eu acho que uma das coisas são as pessoas, né, que ocupam cargos e em tudo que é partido, infelizmente, né, todos os setores da sociedade há aqueles que por um motivo ou outro se corrompem, infelizmente. Tivemos no PT, também tivemos. Agora, se nós olhar os denunciados na Lava Jato, nós vamos ver que o próprio Partido Progressista, que é o deputado Jerônimo, teve o dobro do que de representantes diretos, né, do Partido dos Trabalhadores. Então, acho que na verdade, houve todo o movimento nacional para desconstituir a esquerda, e desconstituir a esquerda teria que, sim, desconstituir o PT. Então, esse foi a grande estratégia, e vender uma ilusão para o povo brasileiro, e que o Brasil poderia muito mais, que o PT já não estava fazendo o bem para o Brasil e produziram esta tragédia, deputado, que está colocada aqui hoje. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nossa tarefa, deputado, posso lhe fazer uma pergunta? E o senhor vai ter tempo de responder a pergunta, óbvio. Esse tom vitimista não tem que ser superado pelo PT? Parece que tudo foi uma conspiração, o PT não tem nenhuma culpa e todo mundo tramou contra o PT. Eu critico o governo Bolsonaro todo santo dia nesse programa. Eu acho que o governo Bolsonaro é um governo ruim, um governo muito ruim. Verdade. Mas o PT parece que todos os problemas do PT foram criados pelos outros e todos os problemas dos atuais governantes são eles que criaram. Não é um problema de auto-vitimização, autocomiseração do PT, que muitas vezes cria essa ojeriza que fez com que o PT não elegesse um único prefeito nas capitais do país. Não falta essa autocrítica ao partido? Porque o PT negou 7% de crescimento negativo em 2 anos, Zé. Eu não tenho nenhum problema em fazer autocrítica, e é óbvio que nós não acertamos tudo. Agora, querer comparar
um ano e meio da Dilma, quando fizeram uma articulação para inviabilizar o país, e daí querer dizer que a responsabilidade é do PT, não. A responsabilidade é de todos que produziram aquela situação. Essa é a verdade. Precisa se colocar a verdade dos fatos aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós precisamos, de fato, uma retomada, talvez, de uma outra lógica. Né? O Brasil precisa recuperar um projeto nacional. O Brasil precisa recuperar o seu status internacional. Nós precisamos ter um governo que, de fato, inspire confiança nos setores nacionais e internacionais. Hoje não se tem confiança no governo brasileiro. Está claro que Bolsonaro não tem mais condições de liderar o país, que a sua política econômica não vai produzir resultados. Nós precisamos recuperar um projeto que pense na distribuição de renda. O motor da economia brasileira é o povo brasileiro, matando o povo de fome, tirando a renda do povo. Cada reforma que acontece tira mais renda. Não querer distribuir não vai resolver o problema do Brasil. Tá bem. Vão morrer as empresas juntos, os empresários vão morrer, a indústria vai morrer. É isso que vai acontecer. Zé, então, essa é a grande missão que nós temos, de rever esse projeto equivocado e, de fato, partir para um projeto nacional com desenvolvimento, com inclusão, com apoio à indústria brasileira, e isso vai mudar o Brasil. Nós não podemos ter o povo como inimigo. Nós temos que ter o povo como centro do projeto brasileiro. O povo brasileiro sim, tem que estar no centro da política de desenvolvimento desse país. Foi isso que o presidente Lula fez, que nós chegamos ao pleno emprego. Foi isso que fez com que nós chegássemos à sétima economia do mundo. Foi isso que fez que nós tivéssemos os avanços na política social, de inclusão da população. Ou querem comparar os números que nós tínhamos? Mas a Dilma... Zé Nunes, mas tirotearam um ano e meio, não deixaram governar, criaram uma pauta-bomba de inviabilização, né, no meio de uma crise internacional, com um objetivo único, de dar um golpe, e produziram isso que está aí. Agora não é mais a responsabilidade de quem governa. A culpa é do PT. A culpa é do PT porque estava lá, agora a culpa... E quando a gente fala, e quando a gente discute, chama para a responsabilidade de agora, sim. Porque que negócio é esse de querer... A mesma coisa é isso. Continuam dizendo que o PT é culpado, mas o PT já saiu do governo desde 2016, não governa mais. Zé Nunes, eu lhe dei um pouco mais de tempo, porque eu lhe interrompi, mas eu lhe dei um pouco mais de tempo. Nós temos 3 minutos já, como depois das manifestações finais. Tá, ok. Eu acho que o ponto que a gente viu, que a economia brasileira, desde o governo Dilma, governo Bolsonaro, com relação à pandemia, realmente está numa dificuldade grande, está com um perigo de volta à inflação, com um desemprego colocado. Eu acho que é um ponto importante que o deputado Jerônimo falou assim, que mundo a gente vai querer depois dessa pandemia? As vacinas vão vir, então não um ritmo lento, mas, ou seja, o Brasil tem que priorizar as suas reformas institucionais. Essas reformas, digamos, elas são importantes, elas são inevitáveis, elas são necessárias para o Brasil a crescer. Um outro ponto que deve ser colocado é o papel do governo. Quer dizer, o papel do governo não como um indutor, mas sim como um garantidor institucional que o mercado vai funcionar. O que ele tem que garantir? Respeito aos direitos de propriedade, cumprimento dos contratos, segurança jurídica, e basicamente investimento em saúde e educação, basicamente investimento em saúde infantil e educação infantil. Se nós quisermos, essas mazelas que nós temos agora, essa pobreza que nós colocamos, deputado Zé, o que aconteceu? A pobreza que a gente tem, esse desemprego que a gente colocar, essa pobreza que tem agora, essa falta de educação, isso, essa criança que está agora na rua, com fome, colocando, essa criança nasceu há 13, 14 anos atrás, aonde colocou o seu governo. As questões que a gente está desenvolvendo, essa juventude que está agora, ela nasceu há 14, 15 anos atrás. O que foi feito pelo PT? Não foi feito, tentou, não estou negando isso. Mas os frutos, nós continuamos ainda com os problemas. Os problemas que o PT não conseguiu resolver. Mas não é coisa do PT. Então, acho que tem que colocar, essas questões têm que ficar claras
né, e chegar a um acordo, um consenso ou de convencimento da sociedade que essas reformas, né, são necessárias. O mundo está fazendo isso. Né? E os resultados, né, estão na nossa cara. O Brasil não está crescendo, não está se desenvolvendo. E não foi no governo Lula, no governo Dilma, no governo... O Brasil, como sociedade, né, há 40 anos não cresce. Muito bem. E agora nós vamos para as manifestações finais, que já é 23h41, portanto já explodimos o tempo do programa. Mas foi muito produtivo, foi de alto nível, mesmo a discordância. E eu gostaria de agradecer a todos por terem prestigiado o programa com suas respectivas participações. 1 minutinho cada um para falar. Jerônimo Gergen, obrigado. Bom, vou mandar um abração aqui para a nossa audiência, especialmente para o André Kim. É legal porque os grupos ficam movimentados aí, né, Zé? Sempre fica. Dizer que eu não tenho dúvida que a tarefa de o país é nós mesmos que vamos ter que fazer. Eu gostei muito da postura hoje lá, na questão da cúpula do meio ambiente, achei mais centrada, mais ponderada. Eu não tenho dúvida que os erros que o governo mesmo comete é o que pode lhe tirar o sucesso de tudo isso que nós precisamos fazer. E somado à oposição, por óbvio, fica tudo mais difícil. Agora, a gente encontra um caminho e avancemos nas reformas que são fundamentais para o futuro do Brasil. Muito bem. Deputado Zé Nunes, muito obrigado. E Zé, eu vou aqui aproveitar para passar um pedido para que tu distribua entre o pessoal do PT. Tem sido difícil contatar os representantes do partido para participarem aqui do programa. Fiquei feliz que tu pudesse participar hoje, mas pela dificuldade de hoje tu acabou ficando em menor número. E eu tentei te compensar com o tempo. Mas, de qualquer maneira, fica o meu apelo para que o PT possa, em outras oportunidades, ter também outras pessoas que participem aqui, porque enriquece. O contraditório sempre é importante. Fica com a última palavra. Obrigado. Ok, pode deixar. E também, em outro momento, vou sugerir que a gente tenha um economista, tem uma visão um pouco diferente para nós poder equilibrar aí o debate e ficar bem. Mas eu me senti muito contente de participar. O Jerônimo é um amigo conhecido aí, a gente volta e meia trata assuntos juntos, né? Mas a gente tem as nossas posições que são diferentes, né? O que eu acho, para fechar aqui, é o seguinte, né? Eu acho muito difícil, eu não acredito que o governo Bolsonaro, né, e que esse projeto possa encontrar viabilidade. Eu tenho uma certeza, eu diria assim, né? Eu acho que recuperar a confiança no Brasil com essa postura política, com esse governo, com esse perfil, esse governo foi um acidente da história que aconteceu e foi um produto de um processo equivocado, né? De uma condução equivocada e pariram, na minha opinião, um monstro, né? E eu digo o seguinte, nós estamos hoje com um nó na economia brasileira, né, que só vai, de fato, ser desatado, né, se não tiver a política, não tem saída. E, para mim, né, o que representa isso depende, sem dúvida nenhuma, da saída do presidente Bolsonaro. Não acredito, por um jeito ou do outro, seja de um processo antecipado, acho que os partidos que dão sustentação a ele, grande parte estão se dando conta que não haverá capacidade, estão tentando produzir outras propostas, não conseguem, estão com dificuldade, mas Bolsonaro não tem mais viabilidade. É um governo que não conseguirá mais dar o rumo que o Brasil precisa, não tem equilíbrio, não tem sensatez, né? É o governo da insegurança em todos os aspectos. Então, acho que esse é um momento histórico assim, que nós vamos ter que juntos superar Bolsonaro para a gente poder dar um outro destino para esse país e recolocar as coisas num nível mínimo de sensatez, porque não tem nenhuma racionalidade e sensatez no centro deste governo. E a política econômica, para mim, ela é completamente equivocada e não trará os resultados que muitos acreditam. Talvez o deputado Jerônimo acredite, mas eu não acredito nessa possibilidade de termos uma resposta positiva com este governo e com este presidente. Obrigado, deputado Zé Nunes. Obrigado aí pela oportunidade. E a última palavra, minuto, Giacomo. Agradeço o convite aqui do Guilherme, né? Contar para o deputado Zé, o deputado Gergen. Né? Então, eu acho que é bastante interessante o que a gente viu aqui, né? Um debate de ideias franco, aberto, claro. Acho que o telespectador saiu ganhando com as posições de cada um. Mas aqui eu tenho também que concordar com o deputado Zé, né? Que ele falou o seguinte, olha, essas reformas, assim, passa pela política.
né, as reformas adicionais, a discussão, ela passa aqui. Tá? Nenhum dos partidos aqui, eventualmente, queira, né, os resultados que nós colocamos aqui, que o Brasil não está crescendo. Nenhum deputado. Até mesmo a forma de como que isso seja feita que é diferente. Né? Então, assim, mas isso passa pela discussão, pelo amadurecimento político, pela formação política e também, eu acho, né, que ver os dados. Nós pretendemos fazer alguma coisa, não deu certo. Vamos tentar de novo. Talvez o nosso colega, né, o outro partido, a alternância no poder, ela seja importante. Então, por isso que a gente tem, né, num sistema político, né, uma divisão do Estado, né, em diversas províncias, diversos estados. Dos estados, divisão entre o município. Mas por que isso? Por que essa forma? Porque ela faz uma concorrência, né, política de buscar soluções, as melhores soluções para um determinado problema. Até uma alternância, a democracia, talvez são valores, né, que sejam preservados. Muito bem. Agora, a forma como que isso vai ser feita, né, passa pela política que nós devemos, né, reverter esse quadro que o Brasil está estagnado, está parado enquanto sociedade. Todos vamos perder se continuarmos nessa situação. Muito bem. Deputado Jerônimo, deputado Zé Nunes, Giacomo Balbinotto, agradecer novamente. Estouramos em 2 minutos o tempo, mas acho que deu para todo mundo falar bastante e é assim que nós fazemos o programa. O deputado Zé Nunes está convidado de novo para retornar outras vezes, foi um prazer recebê-lo, o Jerônimo também e o Giacomo, que é já da casa. Nós voltamos amanhã. Ótimo nível de conversa. Abração, Zé Nunes e Giacomo, para vocês aí. Abraço. E eu não esperava nada. Para vocês aí, gurizada. Não esperava nada de diferente dos convidados. Muito bem. Nós voltamos amanhã. Boa noite a todos. Até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.